Tudo bom? Vamos voltar para a nossa segunda videoaula desta semana, não é? Lembrando que a revisão não é reforço da aula da semana anterior, tá bom? Na nossa primeira aula desta semana, nós já revimos lá os temas de força e trabalho. Vimos as alavancas, as roldanas, né, polias. E agora nós vamos falar sobre a história, né, das máquinas simples. Então, mas antes de seguir para o nosso livro lá, para a gente rever aquele tema já discutido, eu vou ler um texto para vocês aqui, que eu acho interessante, que é sobre a mecanização no campo que muda as relações de trabalho. Então, você que é da zona rural, né, já parou para pensar na mecanização? Onde você mora aí, onde você trabalha, onde seus pais trabalham? Como é que funciona aí as coisas? É tudo muito manual? Ou já tem muito trabalho mecânico, né? Já tem muitas máquinas que funcionam. Vou ler para vocês. E só para a gente refletir um pouquinho e conhecer, né, um pouco da história. Olha só. A mecanização do campo está modificando as relações de trabalho no agronegócio brasileiro. O trabalhador rural, antes contratado para fazer o plantio e colheita manual de culturas como a cana-de-açúcar, o café e algodão, está agora controlando máquinas. O antigo boia fria troca também o campo pelo trabalho na cidade, em setores como a construção civil. Para especialistas, o crescimento econômico que amplia a produção tem compensado os impactos da tecnologia no emprego, que uma única máquina pode substituir 100 ou mais trabalhadores. As vendas de máquinas agrícolas no país são um termômetro da transformação do campo, o número mais que dobrou nos últimos 7 anos, seja no cultivo para exportação ou para consumo nacional. As grandes lavouras de grãos, soja, milho e feijão, já estão 100% mecanizadas. Outras culturas, como a cana-de-açúcar e o café, avançam a passos rápidos em direção às máquinas, que criam escala e potencializam o lucro. Até mesmo a fruticultura já experimenta a colheita sem as mãos do homem. As usinas de açúcar e etanol são um dos mais fortes símbolos das mudanças no campo. Em 8 anos, o plantio e a colheita, que eram 100% feitos a partir do trabalho dos cortadores de cana, já estão 80% mecanizados em Minas. Até 2014, nos locais onde for possível introduzir máquinas, não vai haver trabalho humano. Os semeadores e cortadores de cana, que representavam 60% dos empregos gerados no setor, sendo alvo de discussões sociais, que envolviam o trabalho exaustivo e até denúncia de trabalho escravo, hoje estão reduzidos a cerca de 25%. Logo, longo caminho pela frente. Nessa safra, o agricultor Jonada Ma, um dos proprietários da empresa de agronegócio MA Showtal, vai colher em Uberaba, no Triângulo Mineiro, 150 mil toneladas de cana-de-açúcar e 3 mil toneladas de grãos de soja e milho. Na colheita da cana, Jonada já empregou 150 homens, mas explica que hoje esses trabalhadores foram absorvidos em outras funções, que exigem mais conhecimento e também pelos centros urbanos. Então, observe, gente, essa mudança que ocorreu, né, que está ocorrendo na agricultura. Claro que aqui na nossa região não é igual às regiões lá sudeste, centro-oeste do Brasil, onde tem, né, mais essa concentração da agricultura de agronegócio, né, em Grande Sul também, né? Nas regiões de lá, o Brasil é o campeão da agricultura. Então, lá é tudo muito mais desenvolvido que aqui. Mas aqui a gente já consegue ver alguma coisa também, né? Porque tem muita máquina, já tem muita gente trabalhando com essas máquinas. Hoje em dia, quem é que vê mais ninguém trabalhando na enxada? Não é? Não tem mais. Até as pessoas, para encontrar um trabalhador, é difícil.
Eu ouço muito comentário sobre a esse respeito, né, de encontrar alguém que trabalhe, que é até difícil. Então as pessoas foram embora para a cidade ou estão trabalhando com as máquinas, né? Então já vê mudança, mas não se compara com outras regiões do Brasil, onde é muito mais moderno, onde é muito mais avançado. Então, observe como as máquinas são importantes, né? Como elas sempre estiveram presentes na história e vão continuar, né? E a tendência é cada vez mais avançar. E lembra da pergunta inicial da outra aula? Se você faria ideia de como seria o futuro com relação a essa tecnologia, não é? Nem a gente consegue imaginar, né? Como poderia ser, certo? Então agora a gente continua lá no nosso livro, o reforço, né, sobre a história das máquinas simples, na página 184. E a gente vai até a 185. Gente, nós vimos logo no início do texto uma frase que é atribuída, não é, a Arquimedes: dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Então, a gente falou sobre as alavancas, nós vimos um pouco da história aí. O que Arquimedes quis dizer é que com alavancas pode-se mover um objeto muito pesado, fazendo menos força do que seria equivalente a um peso do objeto. Foi o que nós vimos na aula anterior, né? Então, conta-se que ele sozinho conseguiu mover um navio, olha, um navio sozinho, gente, o qual só poderiam ser retirados das docas com o esforço de muitas pessoas, que para isso ele teria usado o sistema de roldanas. Então, nós vimos também a respeito das pirâmides dos egípcios, não é? Que eles puxavam e elas são construídas com blocos enormes de rocha. Então, eles pensavam, como que eles conseguiram colocar essas rochas aí? Se naquela época nem existia nada, né? Não existia uma máquina que puxasse, uma máquina mecânica, mas existia máquina simples, né? Que eles conseguiram fazer tudo isso aí. Olha aí. Vimos também, olha aqui, gente, coisas bem antigas aí, registros antigos, né, de roldanas, ainda do século 8 antes de Cristo, uma época anterior a de Arquimedes. Não é de agora que o ser humano desenvolve coisas, né? Nós vimos aí as fotos, os exemplos. É bem pouquinho assunto aí, certo? Velocidade, aceleração e força. Continuando aí na página 185. Ó. Imagine que um atleta corra 100 metros em linha reta em 10 segundos. Com esses números, podemos calcular o que se chama de velocidade média do atleta. Você sabe calcular a velocidade média de uma corredora, como da foto? A velocidade média é calculada dividindo-se a distância percorrida pelo tempo gasto em percorrê-la. Então, como o atleta percorreu 100 metros em 10 segundos, o cálculo é o seguinte: 100 dividido por 10. Então, 100 metros, olha aí, sobre 10 segundos, ou seja, 100 dividido por 10, que vai dar 10 metros por segundo. A unidade de medida de velocidade que acabamos de utilizar foi o metro por segundo, que é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades. E por que falamos em velocidade média? Porque o atleta não deve ter mantido o mesmo ritmo da corrida o tempo todo. Ele provavelmente correu mais devagar e então aumentou o ritmo da corrida. Sempre que a velocidade varia, dizemos que houve uma aceleração. A aceleração indica quanto a velocidade mudou em um intervalo de tempo, né? Vamos lembrar do nosso carro, da nossa moto. Você acelera, você desacelera, não é? Ele aumenta, diminui. Forças provocam mudanças na velocidade, ou seja, provocam acelerações. Isaac Newton foi um dos maiores físicos de todos os tempos. Em homenagem a ele, a unidade de força usada pela comunidade científica é o Newton, cujo número é o N. Unidades que homenageiam cientistas são representadas por letras maiúsculas. Então veja aí na figura, aqui é Newton realizando um de seus diversos experimentos. No caso, ele está investigando a natureza da luz. Newton explicou que quanto maior a força que atua sobre um corpo, maior a aceleração. Em outras palavras, a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força que atua sobre ele. Ainda segundo Newton, a aceleração que um corpo adquire é inversamente proporcional à sua massa, ou seja, quanto maior for a massa de um corpo, menor será a aceleração provocada por determinada força, e vice-versa. Por isso, é mais fácil empurrar um carrinho de compras vazio do que um carrinho cheio.
Olha aí a imagem. Gente, nós estamos falando de Newton. Na última aula, na semana passada, a gente falou sobre Leonardo da Vinci, né? Que ele contribuiu bastante. Aí eu vou ler outro texto aqui complementar sobre Leonardo, para vocês conhecerem mais um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. As contribuições dos estudos de Leonardo da Vinci. Suas pinturas são icônicas. Seus projetos e desenhos, referências em diversas áreas. Foi adorado por príncipes e reis. Pintor e escultor, Leonardo da Vinci realizou trabalhos e pesquisas nas áreas de arquitetura, ciências, matemática, engenharia, anatomia e botânica, além de música e poesia. Diga aí, gente, uma pessoa que atua em tantas áreas e tão complexas, esse homem era iluminado, né? Atividades que o transformaram no símbolo do homem renascentista. 560 anos depois de seu nascimento, sua imagem nunca foi tão cultuada e contemporânea. Então, ele sempre vai estar na história, não é? Os seus trabalhos, seja na área que for, sempre vão estar presentes. Leonardo da Vinci, anciano, 15 de abril de 1452. Amboise, 2 de maio de 1519. Foi um elemento essencial do Alto Renascimento, aliando arte e ciência em cada obra. Suas pinturas apresentavam uma criativa composição do espaço, como um refinamento das cenas, até mesmo as mais simples e inacabadas. Seus cadernos de desenhos tornaram-se obras de arte à parte, não apenas pelos aspectos estéticos, mas também pelos projetos ali apresentados, como a máquina de vapor. Então, esse homem era demais. Leonardo fez esboços de importantes edifícios, como o palácio de um nobre de Milão, a casa de campo de um governador francês e um projeto para a residência Médici, em Florença. Mesmo que muitas criações não tenham sido colocadas em práticas por conta das limitações existentes nos séculos XV e XVI, o Leonardo, arquiteto, não ficou preso à fantasia. Para estudiosos de sua obra, o que caracterizou os trabalhos do mestre renascentista nessa época foi a abrangência. O artista não se intimidava e lidava com todo tipo de problema da construção. Os conhecimentos de mecânica, de hidráulica e das propriedades de materiais naturais permitiam que o gênio planejasse toda a construção de um prédio. Ele desenhava o processo de fabricação e inventava máquinas para serem usadas na execução da obra. Leonardo estudou sistemas de polias e cabos para levantar cargas, fez experimentos para compreender as propriedades dos materiais e descobriu princípios usados em construções até hoje. Leonardo deixou várias lições. É importante ressaltar que para ele a ciência e a arte eram coisas que não se separavam. Elas eram vinculadas. A gente separa a ciência da arte como um belo da verdade. Mas na visão dele, essas coisas eram muito ligadas. Continuando aí um restinho, o seu método para o estudo do corpo humano foi um modelo para gerações de médicos, anatomistas e pintores e muitas das pesquisas futuras de anatomia, como as do próprio Leonardo da Vinci, tiveram como de partida e de referência a obra do Mondino. Foram mais de 1.200 os estudos e ilustrações de anatomia humana que Leonardo da Vinci realizou, baseado em mais de 30 dissecações ao longo de cerca de 30 anos. Esses trabalhos foram desenvolvidos de forma descontinuada em vários períodos, tendo o primeiro deles ocorrido no início da sua atividade artística. Apesar de toda a descoberta dos conhecimentos anatômicos e brilhantismo na sua ilustração, o trabalho de Leonardo desapareceu durante vários séculos até ser encontrado e publicado. Após sua morte, em 1519, todos os desenhos e textos de anatomia que produziu foram herdados pelo seu discípulo Francesco Melzi, que os terá guardado até 1570.
Um carro autopropelido, baseado na ideia de um veículo de madeira que se movia pela interação de molas com rodas engrenadas. Esse impressionante desenho deixou cientistas e pesquisadores intrigados. O carro autopropelido seria capaz de percorrer alguns metros de forma autônoma. Completamente, a máquina também conta com uma espécie de diferencial rudimentar. Se você fizer uma pesquisa aí, você vai encontrar a imagem, né, desse carro movido por molas. Então, nós falamos aí um pouco sobre Leonardo da Vinci, que foi um cara aí super importante, né? E contribuiu bastante para o desenvolvimento das máquinas. Apesar de ser tão antigão lá, né, de um tempo tão antigo, ele desenvolveu coisas que são usadas até hoje, certo? Gente, nós temos uma atividade, não é, para ser respondida. Questão 10 a 12, né? As questões de 10 a 12. Então, vamos lá respondendo a nossa atividade aí. 10 a 12, olha aí. Dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Essa frase é atribuída a Arquimedes. A que tipo de máquinas ele estava se referindo e o que ele quis dizer com essa frase? Nós vimos logo no início do capítulo aí, né? Quer dizer, do texto. O que foi que ele quis dizer? Ele está se referindo a quê? O que é que precisa de um ponto de apoio? Vocês já descobriram aí o que foi? A alavanca, não é? A alavanca. E ele quis dizer que ele poderia estar movendo objetos pesados, né? Que não conseguiriam ser levantados sem o uso de uma alavanca. Porque a alavanca facilita, diminui o uso da força, não é? Acaba tornando os objetos mais leves. Não é assim? Aí vocês vão responder na questão 10, a questão 11 e 12, vocês vão ler atentamente, não é? Responder aí na 11 é só para indicar as afirmativas verdadeiras. E na 12 vocês vão fazer uma relação das máquinas das ilustrações com as opções citadas aí no texto da questão. Certo? Então vocês observem direitinho, respondam e enviem para o professor. Gente, nós vamos ficando por aqui, né? Porque já cumprimos aí, já fizemos nosso reforço do conteúdo do passado. E na próxima semana a gente começa com um assunto novo, né? De dar continuidade ao nosso trabalho. Então, tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus, certo? Caprichem aí. Até lá!